E Jesus está dizendo: olha, venha andar comigo, que eu faço você uma pessoa leve. Eu faço a sua vida leve. É isso que ele está sugerindo para nós. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está se contrapondo aos rabinos da sua época, que fazem uma análise ou uma interpretação comportamental dos mandamentos divinos. Os rabinos da época de Jesus avaliavam comportamento. A religião é isso, a religião é uma estrutura de sentido, ou um sistema de sentido, que enfatiza muito o comportamento, o pode e o não pode, o deve e o não deve, como você deve se comportar. O Evangelho já trata das coisas do coração, já trata das coisas da interioridade. Por exemplo, você encontra a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram ao templo orar. Um orou dizendo: graças te dou porque não sou como os demais homens, não sou como os outros, não sou corrupto, não sou ladrão, não sou adúltero. Aliás, inclusive, eu jejuo, eu dou dízimos, eu sou uma pessoa que faz ofertas muito abundantes. E Jesus diz que esse homem orou de si para si, falou sozinho. Ele pensou que estivesse falando com Deus, mas na verdade estava falando sozinho. Enquanto o outro que disse: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, realmente foi abençoado por Deus e na palavra de Jesus desceu para casa justificado, desceu leve. A religião é isso, a religião faz pessoas pesadas, pessoas que se comparam com as outras, pessoas que se sentem superiores às outras, e pessoas inclusive que se sentem prejudicadas, porque se comportam com a santidade do mandamento, mas o coração não acompanha. Os profetas de Israel já haviam denunciado essa maneira equivocada de conviver com os mandamentos divinos. Quando, por exemplo, o profeta Samuel vai ungir Davi como rei, o primeiro filho de Jessé que aparece é um sujeito chamado Eliabe. E o profeta Samuel se impressiona com a estatura, com a beleza dele, e já vai se apressando para ungir o próximo rei de Israel, como se fosse Eliabe para substituir o rei Saul. E Deus diz para ele: não é esse aí não. Você está muito impressionado com a aparência. Mas eu não vejo assim, eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. Eu não vejo o valor do cheque, eu não vejo se o sujeito está em pé no louvor com a mão para o alto. Eu vejo o coração. Inclusive o profeta Isaías diz, ou Deus diz pela boca do profeta Isaías: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião é da aparência, a religião é do comportamento, a religião é do ritual, a religião é da moral, o Evangelho é do coração. Por isso Jesus diz: olha, quando você quer cumprir mandamentos, mas o seu coração não acompanha, a sua vida é pesada. Porque você se torna uma pessoa ressentida. Você quer tomar aquela caipirinha, mas você não pode. Aí você vê um irmão tomando a caipirinha e você fala: a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. O que você tem a ver com a caipirinha do irmão? Porque você está no comportamento. Seu coração não está legal. Eu lembro da história do Dwight Moody, que viveu lá para os anos de 1800 e pouco, nos Estados Unidos. Era um reverendo, e uma senhora falou para ele assim: ser crente deve ser muito chato, né, reverendo? Ele falou: por quê? Não pode fumar, não pode dançar, não pode beber, não pode jogar. Esses eram os pecados daquela época, de 1800. E ele disse assim: não, eu posso. A diferença entre a senhora e eu não é que a senhora pode e eu não posso, é que a senhora quer e eu não quero. A religião normatiza comportamentos em pode e não pode. O Evangelho reorienta desejos. É diferente. Quem obedece comportamentos, mas não tem a equivalência do desejo transformado, o mandamento fica pesado. Eu quero, mas não posso. E porque não posso, eu não faço. Mas eu não faço não porque eu não quero, porque eu não posso. E isso torna a minha vida pesada. Jesus, quando vai descrever o seu jugo suave e o seu fardo leve, no seu Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele usa 2 exemplos da lei de Moisés, ou do Decálogo. Não matarás e não adulterarás. 2 mandamentos atualíssimos.
E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, começando ali no versículo 21, ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não pode matar. Eu, porém, digo a vocês o seguinte, se você não matar, mas continuar odiando, se você não matar, cumprir o mandamento no comportamento, mas o seu coração está cativo do ressentimento, da mágoa, do ódio, da culpa, esse mandamento vai ser muito pesado para você. Porque a grande questão não é você cumprir o mandamento. A grande questão é você reorientar o seu coração e reorientar o seu desejo. Se você ler comigo Mateus capítulo 5, eu vou ler para você agora o capítulo 5, começando no verso 21, ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão, raca, sabe o que é raca? Então não tem tradução para raca. Raca, dizem os rabinos, que é o som gutural de quem está buscando a excreção para cuspir. Pensa que você está buscando aqui dentro, desculpe a situação, foi Jesus que falou, você está buscando aqui para cuspir, escarrar. Veja que ofensa é essa, olhar para uma pessoa e cuspir ao chão, como quem diz, você para mim é um excremento. Jesus está dizendo, você não matou, mas matou. Qualquer um que disser ao seu irmão, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você será jogado na prisão. E eu garanto a você que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha como Jesus está falando do ódio, do ressentimento e da mágoa. Ele está falando que existe um sentimento em você que faz você agir de maneira violenta, hostil, em relação ao seu próximo. Você está com raiva dele, você tem ódio. Você quer esganar, você quer matar, você quer destruir. Isso é você agindo em relação a ele. Mas depois, Jesus diz assim, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, agora não é você quem está agindo contra ele. É ele que quer agir contra você. Ele quer levar você ao tribunal, isto é, ele tem uma causa justa contra você. Ele tem uma demanda de justiça contra você. Ele julga que você contraiu uma dívida para com ele, para com ela. Na primeira parte do comentário de Jesus, é você quem tem o ódio. Porque você julga que o outro irmão, a irmã, outra pessoa, fez algo ruim contra você e você quer devolver na mesma moeda. Mas na segunda parte, é a outra pessoa quem tem uma demanda justa contra você. Eu consigo ler aqui Jesus falando sobre ressentimento e culpa. Duas coisas que fazem a nossa vida muito pesada. Ressentimento e culpa. Alguém me deve e tem que pagar. Quando a gente tem isso em relação às pessoas, esse ressentimento, essa mágoa, às vezes até chega no ódio, querer que a outra pessoa não exista. Eu já falei isso para uma pessoa, falei, para mim você morreu. Ó, matei, né? Não matei de fato, mas matei na minha vida. Você para mim não existe mais. Hoje eu olho para trás, eu imagino Jesus me olhando. Você não é como os demais homens. Mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Quando você tem uma pessoa assim na sua vida, você constrói uma gaiola, coloca ela lá dentro. Essa gaiola que chama mágoa, ressentimento, ódio, você coloca essa pessoa lá dentro. E você cultiva para com ela uma raiva.
E você pensa que é ela quem está aprisionada na gaiola, mas é você quem está aprisionado nessa gaiola. E sabe o que é um problema muito grande para mim e para você? É que a raiva que a gente tem contra alguém, mas a gente é crente, a gente sabe que não pode ir lá matar, esfaquear, estapear, fazer o mal, mas o coração quer. Essa raiva, ela precisa sair para algum lugar. E sabe para onde ela sai? Sai contra nós. O impulso de violência contra o outro, que não pode ser exercido contra o outro, acaba sendo exercido por nós contra nós mesmos. E aí nós desenvolvemos mecanismos de autodestruição, de autossabotagem. E às vezes acontece pior. É que a gente quer esganar o chefe, mas se a gente esganar o chefe, a gente perde o emprego. Então a gente esgana quem? A esposa, o filho, o outro sujeito no trânsito, o marido. A raiva que eu quero jogar contra ele, mas eu não posso, eu jogo contra aqueles que eu julgo poder. E existem pessoas que são agredidas por mim e recebem a minha raiva, o meu ódio, e elas nem sabem por que eu sou assim com elas. Porque não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Por isso é importante a gente fazer terapia. Por isso é importante a gente se olhar. Essa raiva vem de onde? Uma vez eu recebi um e-mail de um irmão que me achou muito simpático à causa gay. E ele disse assim: um garotinho criado pela vovó só pode gostar de gay mesmo. Eu recebi. Ele deve ter me ouvido pregar em algum lugar, falar alguma coisa. Bom, e a primeira coisa que me veio ao coração foi dar uma cabeçada nele. Dar-lhe um soco na fuça. Eu sabia quem ele era, tinha nome, endereço, telefone, e-mail. Frequentava as reuniões de liderança da IBAB. Passou um tempo. Eu mandei para ele a seguinte mensagem: prezado irmão fulano de tal, quero lhe pedir perdão, porque eu devo, na minha fala, ter tocado em uma ferida tão profunda do seu coração que fez você me agredir da maneira como você me agrediu. Então me perdoe. Ele veio ao meu encontro, me abraçou, chorou e pediu perdão. A minha vontade de dar um soco nele não tinha passado. Mas naquele momento eu entendi, é verdade. Tem uma raiva aí dentro. Tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem uma dor, tem uma ferida que faz você me agredir e eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe qual é o problema? Quais são as minhas raivas, as minhas dores, os meus ódios que fazem com que eu agrida e nem perceba? Por isso Jesus está dizendo para nós: não adianta não matar se o seu coração está ferido, cheio de raiva, de ódio, de amargura e de ressentimento. Porque isso é um veneno que vai matando você aos poucos e vai sendo destilado, gerando destruição e morte em quem está do seu lado. Você se torna uma pessoa pesada para você mesmo, mas você se torna pesado para quem está à sua volta. Agora tem mais uma. Você achou que estava pouco? Tem a culpa. Eu estava falando do ódio, da raiva, do desejo de socar os outros. Mas tem a culpa. Tem aquela pessoa que tem uma demanda justa contra mim. Ela diz: Ed, você me deve. Você me fez o mal. Eu tenho uma nota aqui na mão e eu vou cobrar de você. Eu vou levar você ao tribunal. Eu vou reivindicar isso. Nesse caso, eu fiz o mal. E eu carrego uma culpa. A culpa também é muito destrutiva. A culpa de saber ou de pensar. Aliás, um parênteses, eu sugiro para você Paul Tournier, Culpa e Graça, publicado pela editora Ultimato. É um texto muito lindo que fala sobre culpa verdadeira e culpa falsa. Tem muita culpa que a gente sente que é falsa, mas tem muita culpa que a gente sente e tem que sentir mesmo, porque a gente é culpado. Eu estou falando dessa culpa verdadeira, eu devo e eu sei que devo. Porque Jesus está dizendo, se você lembrar que deve, é isso que ele está falando, se você estiver lá entregando uma oferta e você lembrar que deve, vai lá pagar.
antes que o seu adversário leve você ao tribunal. Então você lembrou que deve, a culpa é verdadeira, você sabe que deve. Você sabe que falou o que não devia. Você sabe que julgou, você sabe que agrediu, você sabe que deve. E essa tentativa de dizer a si mesmo que não deve é transformado numa culpa e você fica com esse negócio dentro de você. Essa culpa que sugere para você que você fez algo errado, às vezes até pior, que você é alguém errado. Tem muita gente que pensa isso. Eu sou errado. Não é que eu fiz algo errado, não, eu sou errado. Eu não devia nem existir. Ou eu não devia existir assim. Eu sou errado. Eu fui olhado e sou olhada com olhos de condenação, como se eu fosse errado, como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse a coisa ruim acontecida na vida do outro. Ou eu sou errado, ou eu fiz algo errado. E quando isso me habita lá na profundidade, isso nem necessariamente é mecanismo de consciência, às vezes é inconsciente. Quando isso me habita, se eu tenho culpa, eu mereço castigo. Se eu tenho culpa, eu mereço punição. Então eu fico dando jeito de me punir. Eu fico dando jeito de me castigar. Eu me auto-saboto. E aí eu estou numa prisão. E fico tentando pagar até o último centavo. Qual é o remédio para tudo isso? Em uma palavra? Alguém arrisca? Como é que eu saio dessa armadilha, dessa prisão, dessa gaiola e desse jugo pesadíssimo, insuportável, tanto da mágoa, do ressentimento, do ódio, da raiva, quanto da culpa? Como é que eu saio disso em uma palavra? Graça ou perdão. 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 A Bíblia, a mensagem, tradução do Eugene Peterson. Eu estava caminhando na sexta-feira com meu amigo Fernando, minha caminhada semanal, sexta-feira de manhã, fui andar com meu amigo Fernando, pastor, parceiro, amigo, e eu estava contando para ele: Fernando, vou falar sobre culpa, vou falar sobre mágoa, ódio, domingo, me fala aí sobre isso, me abençoe. Lá pelas tantas da nossa caminhada, Fernando puxa primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 56 e 57. Me deu de presente esse texto do Evangelho. Nós falávamos sobre a palavra de Deus, ele me deu de presente. Ele falou: Ed, leia na tradução da Bíblia a mensagem. Que Jesus, como um ato de vida, derrotou o pecado, a culpa e a morte. Olha que coisa linda. O Evangelho é essa mensagem de que Jesus derrotou o pecado, a culpa e a morte. E se o Evangelho não é sobre perdão, essa graça de Deus que nos concede perdão aos nossos pecados, às nossas culpas e nos livra da morte, sobre o que é o Evangelho? Não é sobre retaliação, vingança, condenação, castigo, cobrança de dívida. Não, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre graça e perdão. Na cruz de Cristo, ele derrotou o pecado, a culpa e a morte.